E uma das coisas interessantes é que a pessoa ela vai convivendo com essa culpa. Sim. E procurando caminhos alternativos para essa culpa. Por isso que a gente precisa vir até a pessoa de Jesus. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, ele fala muito claramente a respeito disso. Quando nós temos esse entristecimento vindo da parte de Deus, então aí sim a cura realmente acontece. E há muitas situações, e a gente falou nisso em programas anteriores, que fazem com que a pessoa que já viveu uma situação, ela continue se sentindo culpada, mesmo às vezes tendo resolvido a base da questão, que é o relacionamento dela com Deus. E há situações, por exemplo, onde a pessoa vem, ela se arrepende, mas continua sendo rodeada por pessoas que de alguma maneira sabem daquela situação. E ela começa então a perceber ou achar que todo mundo que está olhando para ela está olhando e julgando ela de acordo com aquela situação que se tornou pública. Exatamente. E ela vai limitando, inclusive, os seus relacionamentos interpessoais. E isso tem a ver, inclusive, com o caso da Maria Félix, que ligou agora há pouco, a gente não conseguiu ouvi-la aqui no áudio, e ela então passou o caso, relatou o caso para a nossa diretora Thalita, e a história dela é a seguinte: os pais dela se separaram e ela nunca conseguiu perdoar o pai por essa separação, embora tivesse uma certa convivência com ele. Mas depois de um certo tempo, ela, segundo ela perdoou, mas perdoou parece que da boca para fora. O coração dela ainda sofre com a situação toda vez que ela lembra do caso. Inclusive ela tem sonhos com o pai. Então ela sofre porque ela entende que ela não conseguiu perdoar de fato o pai. Essa trilha aí está no inconsciente. Está no inconsciente dela. Por isso está jogando o sonho. E aí seria até importante se nós soubéssemos se o pai ainda é vivo. É vivo. Ela diz que é vivo. Ok. Então existe esse bloqueio, realmente precisa haver esse... Então, em termos práticos, pastor Rogério, vamos dizer, a Maria Félix está nos assistindo agora. Nós não sabemos se o pai dela está assistindo, mas ela está. Como é que... Vamos pensar que a gente estivesse junto com ela e com o pai agora. Como é que a gente poderia ajudar a Maria Félix a sair desse sentimento de culpa e desse sofrimento que parece que já existe há muitos anos? Suponhamos que a gente estivesse com ela e com o pai. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Ela e o pai numa sala, lá na Clínica da Alma, conversando com os dois. E ela narra esse fato pra gente. Como é que a gente poderia ajudar a Maria Félix a perdoar o pai e ao pai a ser perdoado também? Certamente o pai deveria até pedir perdão, não sei. E a tantos outros telespectadores que possivelmente vivem uma situação parecida. Olha, uma das coisas interessantes é que à medida que ela liberar o pai e procurar o pai, com certeza o pai vai responder de uma maneira positiva. E normalmente essa é a experiência que a gente tem tido, sabe, Jean? A cura naquele que é ferido, ele proporciona e gera uma restauração do relacionamento com quem o feriu. Então, uma das coisas que a Maria precisa fazer, se ela já declarou o perdão, é realmente tomar posse de que esse perdão já foi liberado. Mas ela não tem uma questão apenas de liberar o pai. Ela tem que rever se ela precisa liberar também a mãe. Por que o pai saiu de casa? Né? Então, é uma relação que ela não tinha como interferir. Então, ela precisa liberar o pai por ter saído, reavaliar a relação da mãe com o pai e até mesmo liberar a mãe, porque muitas vezes numa discussão, numa briga, a mãe ou a esposa vira e fala: vai embora, não te quero mais, entendeu? E o cara está só querendo uma desculpa e realmente vai, né? E se ela, ouvindo esse tipo de palavra da mãe, se isso não ficou gravado, tipo assim, meu pai foi embora porque minha mãe mandou. Então, na realidade, é uma outra situação. Ou também, desculpa, Rogério, ou também se ela ouviu sempre a mãe dizer que o culpado era o pai. Sim. Né? E aí ela tomou as dores da mãe como uma esponja, absorveu a dor da mãe e aí gerou esse muro
por causa do pai. Então, é por isso que, assim, não é só sentar um na frente do outro e pede perdão, está resolvido. Não, não, tem outras implicações, né, que estão aí nesse sentido. Se ela via, por exemplo, se o problema era violência no lar, se ela via o pai espancando, né, se ela hoje é uma cristã, hoje ela deve ter dificuldades no relacionamento com Deus, que ela vai associar a visão que ela tinha. Um pacote, tem um de bocado de coisas, coisa aí que a gente precisa ver. Desculpa, Bom, já. Tem a questão das perdas que a saída do pai provocou. O que gerou? O que gerou. Vamos dar uma pausa nessa fala, pastor Rogério. Nós temos uma outra participação na linha, que é a Bernadette, aqui de Belo Horizonte. Bernadette, seja bem-vinda, Deus te abençoe e fique à vontade. A paz, pastor. A paz. Ô, pastor Guerra, pastor Rogério, tudo bem? Tudo Sou jóia. Bernadette lá da Betuel. Bernadette. Ah, Betuel, paz, Bernadette. Boa, Bernadette. Já é conhecida. Bom Já. falar com vocês É aqui. muito bom falar contigo também. Aqui eu tô querendo fazer uma pergunta em relação ao aborto, pastor. Se o aborto acontece, o aborto espontâneo, a pessoa teve um aborto espontâneo, eu estou querendo saber se essa pessoa precisa de ser feita alguma ministração, se o útero dessa pessoa fica algum vestígio de alguma maldição, se tem que ser quebrado. Aí eu estou querendo saber dentro desse... Ok, Bernadette, obrigado pela sua pergunta. Você vai ouvir a sua resposta pelo televisor, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém, a paz. Fique à vontade para responder, por favor. O Bernadette, nós falamos aqui na semana passada que muitas vezes a questão do aborto voluntário ou involuntário, desculpa, muitas vezes o involuntário ele traz sequelas sobre a vida da pessoa também na questão do útero, porque na realidade o útero ficou contaminado pela morte desse bebê. Então é importante sim fazer uma oração de purificação, de limpeza, né? Nós chamamos isso de curetagem espiritual. Para quê? Para que seja completamente limpo de qualquer influência espiritual, né, sobre o ventre, principalmente para a gestação dos próximos filhos, para que eles não sejam oprimidos, muitas vezes, principalmente pelo espírito de morte que atua ali na morte do irmão anterior. Né? Vale dizer aqui que esses termos que você está usando aqui não tem misticismo nenhum. Não. São nomes que são dados, mas na verdade é uma oração que vai ser feita em concordância com a pessoa que passou por aquele processo. Para que essa criança não seja oprimida, né, nesse caso, Jean. O futuro bebê. O futuro bebê. Futuro bebê. Não seja oprimido justamente por um ambiente de morte do seu irmão, né? O irmão que na verdade, até a própria mãe, involuntariamente, ela pode, vamos dizer assim, entre aspas, descarregar no útero, no processo de formação, alguma tensão desnecessária com medo de perder novamente o bebê. Os temores, os medos, todos vêm. Não tem nada de misticismo aqui, porque é bom falar, porque tem uns incautos aí que acham, estão falando disso, estão falando daquilo, aí acham que nós estamos inventando história. Inclusive, vale dizer também que no site redesuper.com.br/de tudo um pouco, né, você pode conferir tudo que nós já tratamos aqui sobre o tema, esse sentimento de culpa, nos quadros do Clínica da Alma anteriormente. Né? Então, fica à vontade para conferir. Bom, mas eu queria pode continuar falando, pastor Rogério. Uma outra questão, já com relação a Maria, que a gente estava falando, nessa relação e restauração desse relacionamento, e aí tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o sentimento de culpa. Em relacionamento com o pai, né? Para quem ligou a TV agora, nós estamos falando aqui do caso de uma telespectadora que ligou dizendo que não consegue perdoar o pai pelo fato da separação que ocorreu no casamento dos pais há alguns anos, né? Então, esse é o caso que estamos tratando.